Você deve se lembrar da Penny Parker do filme animado do Homem-Aranha no Aranhaverso. Pois é, a Marvel escondeu a história trágica dessa garotinha por trás da versão fofa dela na animação. A vida da Penny é tragédia atrás de tragédia e ela acabou de uma forma no mínimo revoltante. Pelo menos por enquanto. E se prepara que ela cresceu tendo uma das versões mais filhas da mãe do tio Ben da história. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loki e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Histórias com Lokia, onde eu te conto o que anda rolando pelos quadrinhos de super-herói. Nós por aqui temos muitas esperanças de assistir um filme do Aranhaverso com Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire juntos um dia. Quando é que isso vai acontecer, hein? Porém, o Aranhaverso é cheio de várias outras versões diferentes do Homem-Aranha e a gente já viu bastante disso nos cinemas, nos quadrinhos também. Inclusive já contamos bastante disso tudo aqui no canal. Eu já contei aqui a história do Aranhaverso e do Aranhagedon, que é a continuação do Aranhaverso e é o fim para vários Homens-Aranha. Mas, dentre várias outras versões desse herói tão querido para nós, uma versão que chama muita atenção é a da Penny Parker. É uma garotinha que pilota um robô e se torna a heroína da Nova York do universo dela. Na animação do Homem-Aranha no Aranhaverso, ela apareceu como uma menininha bem fofa e engraçadinha, num estilo bem anime, e até o robô dela, o Spider, ou, em tradução para português, Aranha, até ele tem uma forma arredondada, bem caricata. Mas nos quadrinhos ela é bem diferente, e não só no visual, porque a história dessa personagem é muito trágica e toda aquela aparência fofinha da animação esconde um passado muito sombrio e um destino muito trágico. Quase ninguém sabe, mas aquela menininha parece que nasceu para sofrer, e o tio Ben é um dos piores responsáveis disso. Mas olha só que maneiro, a Penny Parker foi criada por Gerard Way, sim, aquele cara vocalista da banda My Chemical Romance, que também criou a série The Umbrella Academy dos quadrinhos, que foi adaptado para Netflix, numa série que um monte de gente adora também. A Penny apareceu pela primeira vez em 2014 na 5ª edição da revista Edge of Spider-Verse. Esse quadrinho nada mais era que um aquecimento para o mega evento do Aranhaverso que chacoalhou a vida do Homem-Aranha. Como dá para imaginar, a Penny, assim como a Gwen Stacy Aranha e tantas outras versões do Homem-Aranha, fez parte do Aranhaverso, que reuniu esses heróis de diferentes terras do multiverso da Marvel numa batalha sinistra contra o vampiro Morlun e a sua família, os Herdeiros. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo para você assistir no finalzinho como é que foi essa história toda. Mas é importante te avisar que a partir de hoje, se você é novo por aqui e não quer perder nada, se inscreve no canal para se tornar um Lokia também. A gente tá sempre conversando sobre o que anda rolando no mundo de super-heróis por aqui. Combinado? Eu adoraria ter você aqui na família, pô. Se inscreve. Valeu! Mas qual a história da Penny Parker? Bora, Lokia! Eu já disse que era trágica, então se prepara. Nos quadrinhos em que a Penny Parker apareceu pela primeira vez, nós descobrimos que ela veio da Terra 14512 e que o pai dela é quem pilotava esse robô chamado Aranha originalmente. Nós podemos teorizar duas coisas. O pai da garota era o Peter Parker daquela realidade ou a Penny é o Peter Parker daquela realidade. Nós não temos nenhuma resposta exata disso, mas o fato é que o pai dela acabou morrendo durante uma missão e deixou essa doce garotinha órfã. Depois da morte do pai, a Penny foi adotada pelos tios, o Ben e a May Parker, mas ao contrário dos tios do Peter tradicional, os tios da garota incentivaram ela a continuar o trabalho do pai. Eles basicamente obrigaram ela a atuar como pilota da Aranha, já que afinal de contas ela era a única que conseguia compartilhar uma ligação psíquica com a aranhinha que ficava dentro do robô. Pois é, o robô se chama Aranha, desse jeito estilizado, mas para controlar ele você precisa ter uma conexão psíquica com uma aranhinha que vive dentro do robô. E esse momento da origem da Penny Parker como super-heroína foi até bem tenso, porque simplesmente trancaram ela numa sala com a aranha e assistiram até ela ser picada. A menina morreu de medo porque ouviu falar que doía e os tios disseram que sim, era desconfortável. Mas mesmo
mesmo assim deixaram ela lá, trancada. Já deu pra notar que a May e o Ben desse universo são bem insensíveis quando comparados com os originais, é ou não é? Esquece a tia May boazinha, o tio Ben exemplo, aqui eles são focados em continuar o trabalho com a aranha, e eles não dão a mínima atenção para como a Penny Parker se sente em relação a isso. Esse lance da aranha que precisa picar ela para que eles se conectem e assim ela consiga pilotar o robô, isso foi um pouco mostrado no filme animado. Naquele momento que o robô é destruído, a Penny segura a araninha antes de ir embora. Isso é uma clara referência a essa origem trágica dos quadrinhos aí. 5 anos depois, na história dela, nós vemos a Penny em uma missão pelas ruas de Nova York, onde nós descobrimos que os tios dela também servem como auxiliares ali na missão, dando instruções e etc. Como era de se esperar, a garota enfrenta um dos vilões clássicos do Homem-Aranha, só que na sua própria versão alternativa. Nesse caso é o Mistério. Muita gente conheceu ele pelo filme Homem-Aranha Longe de Casa, mas essa versão cyberpunk dele é bem mais bizarra. Durante a luta, a garota dentro do robô luta contra o vilão que usa uma espécie de gás alucinógeno, bem similar ao gás do espantalho nas histórias do Batman, mas apesar de ter sido levemente afetada pelo gás durante a luta, a Penny consegue destruir os dispositivos do Mistério e derrotar ele com um socão na cara. Ou melhor, no globo que ele usa em torno da cabeça. Outra grande diferença da Penny em relação aos aranhas tradicionais é que não tem esse negócio de identidade secreta não. Praticamente todo mundo sabe que ela é a piloto da aranha, incluindo até mesmo o professor da escola. Até porque do nada o Demolidor apareceu na sala de aula pedindo que ela fosse dispensada, então não tem como disfarçar, né? E é aí que nós começamos a ver as referências nos quadrinhos. Mas como assim? Que referências? Na animação Homem-Aranha no Aranhaverso, a Penny Parker tem uns traços que lembram anime. A gente já falou sobre isso aqui. Mas isso não é à toa. Apesar de não ser tão fofinha assim, nos quadrinhos as referências orientais dela são ainda mais fortes. O Gerard Way disse que para fazer o Aranha, ele se inspirou bastante em animes famosos do Japão, como por exemplo Gundam Wing e Evangelion. Inclusive, quem é que nós vemos sentadinhos ali do lado da Penny na sala de aula? Entendedores entenderão. São a Rei Ayanami, Azuka, Kaoru e Shinji, todos personagens do anime e mangá de Evangelion. Aliás, não da primeira versão do anime, porque não tem um Kaoru, mas isso aí é só um detalhe. E calma, que tem mais easter eggs vindo. A relação entre Demolidor e Aranha é uma versão do que a gente já tem como bem clássico nos quadrinhos, só que até melhor, na minha humilde opinião. Os dois são protetores de Nova York e estão sempre se ajudando, porém, nessa realidade, a relação deles é profissional. Além de colegas vigilantes, eles são parceiros de trabalho mesmo, como se fossem uma dupla de super policiais. E o Homem Sem Medo já está há tanto tempo no serviço que também teve uma amizade com o antigo Aranha, ou seja, com o pai dela, quando era ele quem pilotava o robô. Antes de entrarem em ação para investigar alguns bandidos geneticamente modificados, a garota até pergunta ao Demolidor o que ele achava do pai dela durante as missões em que eles atuaram juntos. O Demolidor disse que dava para sentir uma certa tristeza por dentro da armadura, mas no fim das contas, ele achava o pai dela bem legal. Dá para ver também que a Penny sente uma certa necessidade de aprovação. Ela pergunta se o pai dela teria gostado dela, o que indica até que eles não eram muito próximos. Inclusive, isso também faz uma certa ligação bizarra com o tipo de relacionamento entre Penny e a aranha radioativa com quem ela compartilha uma ligação psíquica. Ao longo da história toda, a gente vê que a aranha acompanha a garota por toda parte, e isso pode ser até um incômodo para quem tem a aracnofobia aí, mas ela não tem escolha. Agora, imagina só se ela tivesse aracnofobia. Meu Deus, seria um pesadelo a vida dela. Durante a porradaria, eles lutam contra personagens clássicos de Ghost in the Shell, um mangá e um anime aclamado que foi adaptado para os cinemas pela Scarlett Johansson. Aliás, que filme bonito foi aquele. E horrível também. Se pegassem a história do anime e botassem dentro do filme, seria incrível, mas aí é a minha opinião só também. O que você acha? Comenta aqui. E a dupla também desce a porrada nos personagens de Akira, que, poxa, são ótimos easter eggs para a história.
Depois de toda a ação, a equipe guarda o robô-aranha e quer saber se a Penny vai pegar uma carona. Mas até para pensar na conversa que ela teve com o Demolidor, ela prefere ir embora sozinha. Ela pega o metrô e é aí que do nada aparece o Porco-Aranha, assustando todo mundo do vagão porque, caramba, é um porco falante. E nesse momento a Penny é recrutada para o exército de aranhas que enfrentaria os herdeiros durante o Aranhaverso. Essa foi só a primeira vez que a personagem apareceu e provavelmente foi depois apenas desse quadrinho que decidiram adaptar ela para o filme animado. Só que esse não é o fim da história dela. Como a gente percebeu, aqui nós tivemos uma apresentação de quem é a Penny Parker, mas ainda é bizarro o que vai acontecer depois. Até chegar lá, eu não vou contar mais uma vez o que rolou no Aranhaverso dos quadrinhos. Eu vou passar direto pro que acontece depois, quando a Penny Parker volta para sua realidade e continua a viver a sua vida. Da segunda vez que a Penny Parker aparece nos quadrinhos em uma história própria, é na segunda edição da revista The Edge of Spider-Geddon. Como você pode imaginar, essa série dos quadrinhos serviu como um prelúdio para o evento do Aranha-Geddon. A história começa apresentando uma nova personagem chamada Addie Brock, uma garota que chegou recentemente na escola da Penny, e o primeiro contato entre elas duas não foi dos melhores não. E se você tá esperto nas histórias do Homem-Aranha, você já deve imaginar que a Addie é uma analogia para Ed das histórias tradicionais. Então você já sabe o que esperar, não sabe? Addie Brock, Ed Brock. A Addie chegou pedindo conselhos porque os rumores diziam que a Penny era a pilota da Aranha. Inclusive todo mundo dizia que o Demolidor tinha buscado ela na escola, então era bem óbvio. Só que a Penny fica irritada com aquilo e vai embora. Ela fica pistola porque não acredita que o único motivo para alguém chegar perto dela na escola seja por causa do Aranha. E assim, adolescente, sabe como é que é? Mas daí você já vai adivinhando. Addie Brock pedindo conselhos. Você já dá pra ligar os pontos. O que essa nova menina vai se tornar? A Penny chega na casa dos tios meio irritada e quer saber se eles acham que ela é especial. Mas mais uma vez nós vemos a comprovação de como os tios dela são frios e profissionais. Para eles, a menina é só uma ferramenta do projeto. Eles dizem que ela é até especial de certa forma, mas que o projeto é maior que todo mundo. O pai dela, inclusive, entendia isso. Ela queria ter uma conversa com os familiares, mas eles não paravam de falar de trabalho. Ou seja, é como se eles não tivessem nenhum sentimento por ela. E isso deixa a Penny ainda mais irritada. Inclusive, a forma que eles demonstram de se preocupar com ela é dizendo que estão trabalhando numa forma dela não trabalhar sozinha no campo de batalha. Tá certo que ela tinha o Demolidor, mas eles estavam falando de outra coisa. E a Oscorp, inclusive, estava envolvida. Oscorp, para quem não lembra, é a empresa do Norman Osborn, que vira o Duende Verde. Para quem acompanhou o universo Ultimate da Marvel, o Venom daquela realidade foi criado artificialmente também. Então, só tô jogando a informação aqui para você ficar ligado. Durante as preparações para usar o Aranha, a Tia May tá trabalhando numa nova forma de usar as teias. Mas a Penny vê a Addie passando pelo laboratório e sai seguindo ela. Só para descobrir uma área escondida onde estavam trabalhando em outro robô. Esse era movido pelo motor Sim. Clara referência a simbionte, e ele se chamava Venom, escrito dessa forma estilizada aí. A Penny fica ainda mais pau da vida com isso porque escuta o tio Ben dizendo que a Addie era especial por se conectar ao Venom de forma tão fluida e que isso era raro. Mas a situação é interrompida por um alarme de emergência solicitando que o Aranha entrasse em ação. E lá vai a Penny Parker no Aranha tentar descer um pau num ser monstruoso. É um visual bem Pacific Rim mesmo, robôs versus monstros. Só que esse monstro aí tem umas coisas surreais. Ele tá sugando a energia da cidade em níveis absurdos. E por isso a Penny não pode chegar muito perto, senão a energia dela também ia ser sugada. E só com essa pista aí eu vou te dar uma chance de adivinhar que clássico personagem do Homem-Aranha esse monstro é.
Vai lá, tenta adivinhar aqui. Deixa nos comentários aqui que personagem esse monstro é. Vai, tempo! Não sei se você acertou ou não, mas esse monstrão bizarro é o Morbius. É a versão desse universo do vampiro vivo. Definitivamente é muito diferente de outras versões dos quadrinhos e do Jared Leto também, que vai aparecer nos cinemas como esse personagem aí. O pior é que, como se não fosse arriscado o suficiente, o tio Ben e a tia May ainda querem que a Penny não mate o Morbius, mas sim o capture, porque a Oscorp queria estudar aquela criatura de alguma forma. Ao mesmo tempo que a Penny estava irritada com tudo que tinha acontecido e sem foco na batalha, o tio Ben também não permitiu que a tia May redirecionasse a bateria auxiliar do Aranha para dar uma nova chance para a Penny lutar. Ela simplesmente foi derrotada. E a resposta para isso por parte do tio Ben foi: deixa ela aí e ativa o Venom. Essa foi uma atitude filha da mãe por parte do tio Ben, não só por perder a fé na sobrinha, mas também porque, você vai ver, a gente vai chegar lá. A Adi parece bem empolgada entrando na porrada e é muito legal ver ela lutando, pra falar a verdade. Não só o visual desse Venom robótico é sinistríssimo, como também a forma que ela chega descendo a porrada e resolvendo a situação é surreal. É como se ela realmente fosse mais capaz, mais poderosa. Porém, a gente já vê que tem coisa errada. Essa ação toda não foi só responsabilidade da Adi, porque o Venom avançou para matar o Morbius, mesmo com o tio Ben exigindo que ela parasse. E mesmo ela própria mandando o robô parar, o robô não parava. É então que o Motor Sim responde a Adi, dizendo que eles não podem voltar porque os matariam. E que ele esteve sempre no controle. Do lado do tio Ben e da tia May, eles começam a discutir que a descarga de energia na hora da morte do Morbius podia ter tirado o controle do Venom, mas não é isso que deu para perceber. O robô já estava fora de controle antes disso, e a única forma deles tentarem recuperar o controle seria manualmente. Daí, a tia May aparece num helicóptero se arriscando para salvar a Adi e evitar que o Venom ficasse sobrecarregado e explodisse. O legal é que o tio Ben não quer que ela faça isso, porque era muito perigoso. Mas, se ela não fizesse nada, a garota ia morrer e a cidade estaria em perigo. A tia May diz: alguém precisa assumir a responsabilidade, olha aí. É ela quem diz uma versão daquela clássica frase do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ela consegue entrar no robô e encontra a Adi sofrendo lá dentro, sendo assimilada pelo Motor Sim e pedindo ajuda. A garota já estava se referindo a ela mesma e ao robô como uma coisa só, bem como o Ed Brock e o Venom fazem mesmo. Eles dizem: nós somos Venom. A garota estava passando por isso. Enquanto a tia May tenta salvar a Adi, ela descobre que não era uma sobrecarga, era outra coisa. Era algo que já tinha acontecido antes, em outro teste, e o tio Ben sequer tinha conseguido resolver. Ele tinha mandado a Adi naquela missão com aquele robô, sabendo que podia dar o mesmo problema que tinha acontecido antes, sabendo que a garota tinha boas chances de morrer. Nós não sabemos quem foi o outro piloto do Venom que morreu, mas aparentemente não importa. A tia May começa a ser consumida junto com a Adi e o Venom finalmente toma o controle. Agora sim, o desgraçado do tio Ben resolve redirecionar a bateria auxiliar do Aranha e dá a Penny Parker 5 minutos para ela tentar ajudar. Mas o Venom saiu do controle, ou melhor, assumiu o controle, porque agora o robô estava falando pelo Motor Sim, pela tia May e pela Adi. Segundo ele, eles todos eram um agora. O Venom tinha assimilado todo mundo. O robô Aranha toma muita, mas muita porrada. E só consegue virar o jogo no finalzinho, usando aquela forma de usar as teias que a tia May desenvolveu. O Venom ficou preso, mas quando a Penny Parker abriu o robô, não tinha mais ninguém lá dentro. Tanto a tia May quanto a Adi foram completamente absorvidas. Pouco tempo depois, nós temos ainda mais vontade de ter raiva do tio Ben. O cara chega no quarto da Penny oferecendo um café, só que ela não gostava de café e ele nem sabia disso. Ele disse que não conseguia ser um pai melhor para ela, porque toda vez que ele a via, ele lembrava das próprias
falhas. Que coisa pesada para dizer para uma criança. E para completar, quando o Porco-Aranha chegou por um portal pedindo ajuda, o Porco-Aranha viu o que estava rolando e perguntou se estava atrapalhando a conversa. A Penny Parker falou pro tio Ben que ela não precisava ir àquela hora, que poderia continuar ali conversando com ele, mas o tio Ben manda ela ir embora porque o dever a chamava. E o trabalho para ele é mais importante do que qualquer coisa. Bom, é aí que nós entramos nos eventos de Aranha-Geddon, que vão levar para quase morte da Penny Parker 2 vezes. E o enorme descaso da Marvel com essa personagem aí. Se você assistiu os vídeos aqui do canal sobre o Aranhaverso e o Aranha-Geddon, você deve ter percebido que nós não mencionamos muito a Penny Parker, não é? Por quê? Isso porque ela nunca chegou a ter uma importância muito grande em nenhum dos 2 eventos. Ela estava lá, assim, como um dos integrantes do Exército de Aranhas, mas só, o que é uma pena. Porém, é em Aranha-Geddon que ela passa por alguns momentos muito tensos. Em resumo, por 2 vezes, ela inicia um processo de autodestruição e quase se explode para atrasar os vilões e salvar os seus colegas. Considerando tudo que nós vimos acontecendo na vida dela antes, a gente pode até deduzir que ela estava com um desejo de se matar mesmo. Ela passou por uma série de decepções, se sentia só, não era amada pelos familiares e tinha acabado de perder a tia. De certa forma, junto com outras versões do Aranha, devia ser o único momento que ela não se sentia abandonada. Então faz sentido ela querer se sacrificar por esses novos amigos, essas pessoas que fazem ela se sentir especial também. Por sorte, essas 2 tentativas de suicídio dela foram impedidas no último instante por outros aranhas que chegaram para salvar o dia, mas mesmo assim, depois de ser salva pela última vez, ela simplesmente desapareceu. E até o final da história do Aranha-Geddon, ela simplesmente não voltou a aparecer, o que fez muita gente, inclusive, pensar que ela tinha morrido nessa mega saga. Tá certo que várias outras versões de Aranha tiveram que ser mostradas ali, mas, pô, pelo menos um desfecho para a participação dela a gente merecia, né? Ainda mais sendo uma das personagens mais recorrentes nesses crossovers de Homens-Aranha. Demorou um tempo, mas felizmente nós tivemos uma sequência da história dela, ou mais ou menos isso. Parece que a Penny Parker realmente sobreviveu aos acontecimentos do Aranha-Geddon, sim, nós só não descobrimos como, e isso foi confirmado por uma minissérie chamada Aranhaverso, de 2020, que é protagonizada pelo Miles Morales e, inclusive, eu tenho ela aqui em mãos, olha só. Coincidência, pura coincidência mesmo. A história desse novo Aranhaverso se passa depois do Aranha-Geddon e as viagens dos aranhas pela teia da vida tá funcionando agora de uma forma diferente. Em resumo, porque isso aí tudo é uma história para outro vídeo, o multiverso do Homem-Aranha agora tinha novos guardiões e o Miles Morales estava em busca de aliados mais uma vez. E aí você pensa em qual realidade ele precisava passar? Com certeza a realidade da Penny Parker. Essa história começa com a Penny correndo para o resgate do Demolidor, que foi gravemente ferido num combate, e junto com ela já tava o Miles Morales do nada, simplesmente o cara já tava lá. A missão não sai nada como planejado porque eles estão sendo caçados por um predador invisível, que só tava usando o Demolidor como isca ali. Isso tudo enquanto outro vilão invadiu o sistema de comunicação do Robô Aranha e tava conversando tanto com a Penny Parker quanto com o tio Ben sobre a vingança que ele teria sobre os heróis. Finalmente um dos vilões se revela, o Kraven, ou pelo menos a versão cyberpunk do Kraven, que eu achei maneiríssima. Ele estava caçando a aranha porque ela tinha colocado ele na cadeia. Só que quem fez isso foi o pai da Penny Parker, muitos anos atrás. E o Kraven não tinha se dado conta que quem ele estava caçando agora era uma criança. Coisa que inclusive ele disse que não fazia quando o Miles Morales tentou atacar ele no momento ali. E outro detalhe importante, o Kraven estava registrado como morto nos arquivos, então como é que ele estava ali?
Eis que nós descobrimos que a voz que havia hackeado os comunicadores era a voz da versão deles do Senhor Sinistro. No universo Marvel, esse vilão está muito associado aos X-Men e ele é um clonador. Aqui ele é um concorrente do Projeto Aranha que ainda estava pau da vida por ter perdido o financiamento do governo. Basicamente, o cara perdeu para a concorrência e queria vingança agora, é isso. Foi o Senhor Sinistro que tinha ressuscitado o Kraven para essa missão e essa vingança quase foi bem sucedida. Enquanto Miles foi resgatar o Demolidor, o Kraven destruiu o Robô-Aranha e a Penny Parker saiu lá de dentro totalmente desprotegida para confrontar o vilão. Quando vê que a Penny é uma criança, o Kraven trava. Tempo suficiente para o Miles Morales chegar de surpresa e dar sua descarga venenosa nele. Isso já demonstra pra gente, de certa forma, que a Penny Parker nessa história tá mais madura, pelo menos tá mais esperta, né, usando mais estratégias. Não dá pra saber exatamente quantos anos se passaram no universo dela, desde a participação dela no Aranha-Gedon, mas ela realmente parece um pouquinho mais velha. Pode ser só o estilo do desenho que mudou, mas parece. Nessa história também, aparentemente, o tio Ben está se importando um pouco mais com a sobrinha e com a família que ele tinha perdido, porque a morte da tia May deve ter mudado ele de alguma forma. Mas o pior depois disso tudo foi que, depois de ajudar de forma secundária em mais um crossover de aranhas, a Penny Parker novamente desapareceu, como se a personagem tivesse sido abandonada no limbo pela Marvel. Ser deixada tão de lado assim, ainda mais depois de ter aparecido no filme animado, é um fim que essa personagem sinceramente não merece. A Penny não merece cair no esquecimento. A Aranha Fantasma, por exemplo, também conhecida como a Aranha Gwen, surgiu no Aranhaverso e teve a história dela muito bem contada em vários quadrinhos. Eu acho que a gente precisa do mesmo com a Aranha da Penny Parker. O que você acha? Ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre a Penny. Será que, além de um provável retorno na continuação da animação do Homem-Aranha no Aranhaverso, a gente também vai poder esperar uma versão em live action dela? Imagina que louco! Um filme futurístico cyberpunk do Homem-Aranha. Seria sensacional. Eu sou muito fã dessa personagem e eu precisava vir aqui para contar essa história para você. Você curtiu? Aqui do lado tem outro vídeo que eu aposto que você vai gostar também. É só clicar aqui e continuar assistindo. Mas muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. É só cortar, foi um alarme.